A NASA está construindo um foguete nuclear para Marte. Neste momento, a agência está avançando em uma velocidade incrível para criar e lançar um tipo totalmente novo de espaçonave em apenas 2 anos. Se a NASA tiver sucesso, eles vão abrir acesso aos planetas e luas do nosso sistema solar, abrindo as portas para uma exploração rápida e de alto desempenho para Marte e além. Voar para Marte atualmente é basicamente assim. Lançamos um foguete quando as órbitas dos planetas estão mais próximas, numa janela que ocorre a cada 2 anos. Após gastar muito combustível de foguete, nossa espaçonave a caminho de Marte deslizará pelo espaço até encontrar Marte, quando poderemos liberar um módulo de pouso na atmosfera. E se tudo correr perfeitamente conforme o planejado, podemos acabar com um robô do tamanho de um pequeno SUV andando no planeta vermelho. Isso é incrível, mas o problema com a forma como fazemos as coisas atualmente é que já começamos a atingir os limites máximos do que realmente podemos enviar para Marte. E o fator limitante agora é o combustível de foguete. Mesmo analisando o melhor cenário para transportar o máximo entre os dois planetas, percebe-se a dimensão do problema. A SpaceX quer pousar sua Starship em Marte. É um veículo que precisa do maior e mais poderoso foguete impulsionador já feito só para conseguir chegar à órbita baixa da Terra. Antes que essa Starship possa ir para outro lugar, precisamos lançar mais 10 do maior e mais poderoso foguete impulsionador já feito apenas para levar combustível suficiente ao espaço e reabastecê-la. Depois que tudo isso estiver feito, ela pode voar para Marte. O lado bom é que uma Starship totalmente carregada pode levar cerca de 25 robôs da NASA do tamanho de um SUV. Isso seria incrível, mas ainda são muitos foguetes. Isso é muito combustível de foguete. Isso ainda só pode ser feito uma vez a cada 2 anos. Então tem que haver uma maneira melhor. Bem, existe, e é por isso que a NASA está construindo isso. Chama-se Space Reactor One, e será a primeira nave espacial interplanetária movida a energia nuclear do mundo. Este é um dos pilares da nova direção da NASA sob liderança do administrador Jared Isaacman. E o que torna o reator espacial tão empolgante é que isso não é um objetivo de longo prazo ou um projeto para o futuro. Estamos construindo isso agora mesmo, em 2026, e quando a próxima janela de transferência para Marte se abrir, em 2028 nós lançamos. Parece impossível, não é? Primeiro, vamos esclarecer o que significa uma espaçonave movida a energia nuclear, já que isso pode ter diferentes interpretações. No caso do SRCR-1, ele usará um reator de fissão nuclear tanto para energia quanto para propulsão. Só para estabelecer uma base comum aqui, fissão nuclear se refere à divisão do átomo para liberar energia. É o tipo de reator que tem sido usado em todas as usinas nucleares na Terra desde a década de 1950. Agora, em termos de usar isso para alimentar um motor no espaço, existem 2 tipos de propulsão nuclear que podemos escolher. O primeiro é a propulsão térmica nuclear. Este se assemelha mais ao nosso motor de foguete tradicional, pois basicamente bombeamos combustível líquido pelo reator nuclear. Usamos hidrogênio como combustível por ser o elemento mais leve do universo, assim não deixa nossa nave espacial mais pesada. Depois resfriamos até a temperatura criogênica para obter combustível líquido. Agora, aqui está o que faz isso funcionar. Toda a divisão dos átomos libera uma quantidade incrível de energia, que vai se manifestar na forma de calor. Quando o hidrogênio superresfriado e liquefeito entra em contato com o reator nuclear quente, expande-se rapidamente e vira gás. Esse gás então vai escapar do motor através de um bocal, e o fluxo de gás pelo bocal vai criar empuxo. Novamente, é parecido com o nosso motor de foguete típico, mas um foguete convencional depende da combustão para converter combustível líquido em gás de escape. E como a combustão requer oxigênio e não há oxigênio no espaço, isso significa que o veículo precisa levar seu próprio suprimento de oxigênio. E isso adiciona muito peso extra, o que nos impede de transportar mais carga. No geral, um motor de foguete nuclear térmico vai acabar sendo cerca de 5 vezes mais eficiente do que um foguete convencional, o que basicamente significa que você só precisa levar 1/5 da quantidade de combustível. Então agora podemos viajar 5 vezes mais rápido e 5 vezes mais longe, levar 5 vezes mais carga ou escolher qualquer combinação dessas 3 opções. Quando você ouve as pessoas falando sobre voar para Marte em 45 dias, é assim que a gente faz isso. Mas não é assim que o reator espacial funciona, porque 5 vezes mais eficiência é ótimo, mas e se pudéssemos ter 10 vezes mais eficiência? Ao estudar voo espacial, um princípio sempre se repete. Tudo que é desnecessário é cortado. Massa, espaço, complexidade, tudo precisa justificar seu lugar.
Para a primeira tentativa, a NASA está optando por propulsão elétrica nuclear. Isso é um pouco mais complicado, mas há uma razão muito boa para optar pela propulsão elétrica. Então, nesse caso, o reator de fissão nuclear é usado apenas para gerar eletricidade, não para aquecer o combustível. E a eletricidade do reator alimenta um tipo muito especial de motor chamado propulsor iônico. Isso parece ficção científica futurista, mas na verdade é um tipo de sistema de propulsão muito comum que usamos para satélites e sondas do espaço profundo. Cada Starlink em órbita tem um propulsor iônico para manobrar lá em cima. O funcionamento desses sistemas é bem complicado, então de forma bem básica você adiciona eletricidade a um gás comprimido. Quando os átomos desse gás são eletrificados, eles ficam excitados e se movem. Quanto mais eletricidade você adiciona, mais rápido os átomos se movem, até ficarem tão carregados que podem ser lançados para fora do propulsor por um eletroímã. Então a vantagem aqui é que não há combustão, não há mudança de líquido para gás. Estamos apenas entregando energia diretamente aos átomos, e então o movimento desses átomos energizados se traduz no movimento da nossa espaçonave. Agora alcançamos eficiência cerca de 10 vezes maior que a dos tradicionais motores de foguete por combustão. A única desvantagem é que, como o propulsor iônico não está explodindo nada, ele não tem o poder explosivo bruto de um motor de foguete. O propulsor iônico empurra devagar, porém constantemente. O resultado é uma aceleração constante por um longo período. E quando se trata de exploração do espaço profundo, esse é na verdade o método que preferimos, porque você sacrifica a aceleração de curto prazo por uma velocidade máxima maior a longo prazo. Essa é a escolha que a NASA fez para o seu Space Reactor 1, propulsão nuclear elétrica com propulsores de íons. O motivo disso ficou claro durante uma apresentação em março de 2026. A NASA está construindo uma ferrovia para Marte. Não é uma ferrovia literal, é claro, mas uma ferrovia metafórica, porque a propulsão nuclear elétrica vai mover cargas pelo espaço da mesma forma que os trens de carga fazem na Terra, com uma eficiência incrivelmente alta. Então o CSR-1 não vai voar para Marte em 45 dias. Vai levar cerca de um ano para chegar, mas também será de longe o maior veículo que já enviamos para o planeta vermelho e vai usar uma quantidade insignificante de combustível para chegar lá. Veja como isso funciona. Na ponta do SRCR-1 está o reator de fissão nuclear. A maior diferença entre esse reator e um que você encontraria em uma usina moderna é o tamanho. Esses reatores de usinas conectadas à rede elétrica geralmente geram cerca de 1 gigawatt de energia. Isso é exagerado para uma nave espacial. Há reatores convencionais menores, como os usados em submarinos nucleares. Esses geram cerca de 20 megawatts de potência, mas o reator do SRSR-1 é menor ainda, chegando a uma potência de cerca de 20 kW. Isso é basicamente como um gerador a gás natural vendido na Home Depot para servir de energia de reserva para a sua casa. Essa é uma decisão proposital tomada pela NASA para manter uma escala modesta em sua primeira nave espacial nuclear. Tudo se resume a provar o conceito primeiro e depois avançar para potências maiores no futuro. Abaixo do reator há um escudo de radiação cônico e sob ele a unidade de conversão de energia. Esse sistema funciona convertendo calor em eletricidade. Eles usam um método chamado sistema de transferência térmica por tubo de calor. Você faz um líquido passar por um tubo até o reator, onde o calor da fissão nuclear o vaporiza, tornando-o gás. O gás se expande naturalmente para fora do reator por um circuito no mesmo tubo. Ao se mover, ele gira uma turbina. Essa turbina liga-se a um gerador elétrico. Então, à medida que o gás passa pelo gerador, ele esfria e se condensa novamente em líquido e depois flui pelo reator para começar o ciclo novamente. Em um sistema de ciclo fechado, esse processo pode funcionar por anos sem nenhuma manutenção, até que o reator eventualmente consuma todo o seu combustível nuclear. Sob o conversor de energia, há uma longa treliça metálica que separa o reator dos eletrônicos da espaçonave, evitando danos por radiação aos sistemas de computador. Depois há esta seção que se parece com asas. Basicamente é um radiador. Os painéis são feitos de um metal de titânio leve e funcionam fornecendo uma área de superfície para que o calor em excesso saia da espaçonave e vá para o vácuo. E logo abaixo está a espaçonave. Aqui fica o sistema de energia e propulsão. De muitas maneiras essa é a parte mais difícil de projetar e construir, mas isso não é realmente um problema aqui porque a NASA já tem isso praticamente pronto.
Isso não ocorreu por construírem rápido, mas porque o módulo já estava sendo desenvolvido para outro propósito. O Lunar Gateway é um conceito do plano original de pouso lunar, Artemis de 2019. Ela foi criada como estação espacial em órbita lunar, onde astronautas fariam parada e transfeririam da Orion para o módulo lunar. A nova liderança da NASA acabou de cancelar o plano de ter uma estação Gateway lunar, mas eles não estão desperdiçando nenhum dos avanços que já foram feitos. Então, os módulos de habitação da Gateway serão reaproveitados como parte de uma base lunar e o sistema de propulsão está sendo transformado no SR-SR1. A Gateway foi originalmente projetada para usar propulsores iônicos para manter sua órbita ao redor da Lua, assim como o satélite Starlink. Só que em escala bem maior, capaz de ir da Terra a Marte, com uma pequena, mas empolgante carga útil. Este é o Skyfall. Quando o SR-SR1 chegar a Marte, ele vai lançar uma cápsula de entrada atmosférica na atmosfera marciana. Após usar escudo térmico e aerofreio para diminuir a velocidade, a cápsula liberará um paraquedas supersônico. Quando a velocidade é suficientemente baixa, o escudo térmico é descartado e a carga útil revelada. 3 drones helicópteros. Eles são construídos na mesma plataforma do helicóptero marciano Ingenuity, que foi lançado em 2020 e acabou completando 72 missões de voo no planeta vermelho ao longo de quase 3 anos. Em baixa altitude, os 3 helicópteros decolarão e voarão sozinhos para longe da cápsula de entrada atmosférica. Não há módulo de pouso como nas outras missões a Marte, sem airbags ou guindaste aéreo. Isso torna possível em tão pouco tempo. Construímos mais 3 drones iguais ao que já provou funcionar, então simplesmente os soltamos no céu marciano e deixamos que façam o trabalho. A tarefa específica desse trio será importante. Eles farão um reconhecimento de locais para um futuro pouso humano em Marte. Cada helicóptero terá câmeras de alta resolução e radar de penetração no solo. Na superfície, eles buscarão uma área plana e aberta para que um módulo de pouso tripulado possa aterrissar com segurança. Abaixo da superfície, eles buscam depósitos de gelo de água para ajudar a tripulação a sobreviver e produzir combustível para voltar à Terra. Então, CRC-1 em si é o primeiro trem de carga para Marte, mas a ferrovia nuclear pelo espaço é o quadro geral. E é por isso que o projeto seguinte da NASA vem logo após a missão a Marte em 2030 com o Lunar Reactor 1. Isso será uma fonte de energia para operações na Lua, projetada para manter os sistemas funcionando durante a noite lunar de 14 dias, um período em que os painéis solares não funcionam, e os equipamentos normalmente congelariam completamente. O avanço da energia nuclear e da base lunar da NASA impulsionará o desenvolvimento de reatores maiores e mais potentes na década de 2030, capazes de gerar megawatts e adequados para missões humanas de vários anos a Marte. Construir uma cidade em Marte é um desafio bem diferente. Para saber como seria, assista ao vídeo na tela agora.